Havia na Índia um sábio que era muito procurado porque ele conseguia desvendar os mistérios das pessoas. Um certo dia, um jovem queria testar a capacidade desse sábio. E o que ele fez? Pegou um passarinho em suas mãos, escondeu atrás das suas costas e foi procurar o sábio. Ele perguntou: "O senhor é sábio mesmo?" As pessoas dizem que sim. Então, o jovem tirou o passarinho de trás de suas costas e mostrou para o sábio. Perguntou: "Este passarinho que está em minhas mãos, está vivo ou morto?" E o sábio ficou então numa difícil situação, porque se dissesse que o pássaro estava morto, o jovem facilmente poderia abrir suas mãos e o passarinho voaria. Mas se ele dissesse que o pássaro estava vivo, poderia matá-lo em suas mãos quase que sem ninguém percebesse. O sábio, então, levou um tempo para responder essa questão, de maneira que o jovem quase pensou que fosse vencer o desafio. E lhe perguntou: "O senhor não é sábio mesmo? Diga então se o pássaro está vivo ou morto." O velho sábio, então, abaixou a sua cabeça, pensou por mais um momento, depois ergueu-se e disse para o jovem: "Se ele está vivo ou morto, só depende de você." Aí, então, quem abaixou sua cabeça foi o jovem, que saiu então cabisbaixo e pensativo. Após alguns passos, abriu suas mãos, libertou o pássaro e começou a chorar. No livro de Deuteronômio 30, versículo 15, está escrito que o Senhor põe diante de nós a vida ou a morte. E nesse momento, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta para você. O nosso Senhor já fez tudo para que você e eu pudéssemos escolher. E por isso eu te pergunto: vida ou morte, qual vai ser? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que está começando agora. Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. É de todo o meu coração que eu digo, uma alegria receber você aqui na nossa casa e poder entrar aí na sua casa. Estar aí com você durante 30 minutinhos da sua semana. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Como eu sempre digo, nós gostaríamos de ouvir o que você tem a nos dizer. A sua sugestão, o seu pedido de oração, a sua dúvida. É para isso que nós temos 3 meios de comunicação. Como é que você pode falar conosco? Através das nossas mídias sociais. Você pode entrar lá no Facebook, nós temos a nossa página que você pode entrar, curtir, comentar. Queremos ouvir tudo o que você tem a dizer. Nós também temos o canal do YouTube, você pode se inscrever e ter acesso às atualizações, sempre os novos programas a gente coloca lá e ter acesso também aos programas antigos, né? E ajudar a gente a divulgar as boas notícias que a gente sempre traz aqui. Temos também um pedaço lá no blog da TV Novo Tempo, o Vida Mais Viva está lá, novotempo.com, você pode entrar lá, programa Vida Mais Viva. Você viu a gente falando sobre um tema bem sério, né? Morte, você viu a gente falando na abertura. E hoje nós estamos com os nossos convidados que têm estado há muitas semanas conosco, o pastor Chaguri, o professor Muniz. Tudo bem, grande satisfação mais uma vez estar com você, participando desse programa, um programa que traz uma palavra de esperança. Satisfação mais uma vez, doutora Mariana, pastor Chaguri, e você que tirou essa fatia especial do seu tempo para assistir a essas palavras de vida que fluem da palavra de Deus ao nosso coração. E agora vamos mergulhar, porque o tema é denso hoje, hein? Graça e morte. Tem a ver uma coisa com a outra? Se tem, muito Opa, a ver. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu gostaria que vocês falassem sobre como foi a criação do ser humano no que diz respeito a essa questão da mortalidade e imortalidade. Como é que foi essa parte da criação? Nós temos que entender a morte como um processo contrário da criação. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e o fez imortal, mas com uma imortalidade condicionada. Ele tinha que passar por um teste e passando por esse teste, então, permaneceria imortal. E a palavra de Deus nos ensina, nos diz que quando Deus fez o homem, colocou o homem para cuidar do jardim do Éden, lavrar o jardim, e colocou no meio deste jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse ao homem, vocês podem comer, ao homem e à mulher, vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim,
menos deste, porque se comeres desse fruto, certamente morrerás. E eles desobedeceram o Senhor, foram tentados por uma serpente, comeram do fruto e aí entrou a morte no nosso planeta. A morte é esse processo contrário, como é a vida. Temos que entender a vida para entender a morte. A Bíblia nos diz o seguinte, que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Em algumas traduções da Bíblia aparece alma vivente. E aí o homem se tornou um ser vivo. A morte é o processo contrário. A Bíblia nos ensina que o corpo volta ao pó da terra, o espírito, esse fôlego de vida, que no hebraico é a palavra rushá, volta a Deus, este poder que eu tenho de respirar, ok? E agora estamos em um estado sonífero, aguardando o retorno de Cristo, quando a Bíblia nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, está em 1 Tessalonicenses, É como se fosse uma capítulo continha. O pó da terra que juntou com fôlego de vida, 1 mais 1 dá um ser vivo, é isso? A morte é a subtração, contrário. O pó para um lado, menos o fôlego de vida que vai para Deus, isso é morte. Isso é morte. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, além do que você mencionou, sobre essa questão do teste. Por que Deus fez esse teste? Em outros mundos, outros seres criados também houve esse teste. Por que Deus não nos criou com imortalidade incondicional? Apocalipse capítulo 12 nos diz o seguinte, que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam com a antiga serpente, o dragão chamado Satanás. Ele quis se colocar no lugar de Deus, estar acima das estrelas do Senhor, tomar o trono de Deus. E houve esta batalha no céu, e este dragão, este inimigo do Senhor, ele foi precipitado para a terra. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, nós temos dois processos. A Bíblia nos diz o seguinte, que a terra era sem forma e vazia, então nós não sabemos quanto tempo a terra ficou sem o processo da criação, e depois veio a criação. O que nós entendemos é que este inimigo já perambulava por esses ambientes. Quando Deus deu vida, então Deus, sabendo da ação desse inimigo, colocou no jardim esta árvore. Olha, vocês serão tentados, porque ele está aqui. Mas se vocês permanecerem fiéis, vocês terão vida e vida eterna. Então foram avisados. Não digo que foi um teste, mas uma prevenção. Uma prevenção para que o homem tomasse os devidos cuidados com o inimigo que agora estava na terra. Imagina então, eu fiquei pensando enquanto você estava respondendo, que se o pecado tivesse entrado no mundo, mas o ser humano fosse imortal, pecador imortal, que tragédia que não ia ser, não é verdade, professor Muniz? Sim, por isso que aqui, lá em Gênesis diz que assim que entrou o pecado no mundo, o Senhor Deus os tirou do paraíso para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e comendo em pecado, se perpetuassem em pecado. Isso ia ser tragédia de verdade, né? Isso é muito importante, porque aí para frente tocaremos nisso. Muitas pessoas creem que o pecador é eterno, vai viver eternamente no inferno, mas a Bíblia diz que isso não é. Por quê? Porque ele não comeu da árvore da vida em pecado. Isso está aí, logo no começo do livro do Gênesis. Sim. Por isso que o pecado não se perpetuou. O ser humano não é um pecador eterno. Assim como o pecado vai ter o seu fim, a vida de pecado também vai ter um fim, é isso, né? O universo, no plano redentivo de Deus, ele voltará. A única mancha em todo o macrocosmo de Deus é o nosso planeta e Deus está cuidando disso. Com certeza. E então, vamos entender aqui, a gente veio de uma criação com potencial de imortalidade, com uma chance que a gente perdeu. Aí todos os seres humanos que pecaram, Adão pecou e através dele nós todos pecamos, e aí temos essa natureza pecaminosa e finita. Aí pergunto para vocês, no futuro, a gente pode voltar a ser imortal novamente? Sim, a palavra de Deus nos diz, Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, né? São João capítulo 10, se não me falha a memória. É, né? 10:10. 10:10. Ele veio para dar vida e dar vida em abundância, essa é a promessa de Deus.
Imagine vivermos nesse ambiente de pecado, praticando o pecado, sem ter uma esperança, uma vida onde o pecado, a maldade, os traços terríveis criados por este inimigo na vida do homem não fossem destruídos. Quem sabe então a gente deveria encarar a morte dos nossos queridos como que morreram no Senhor, talvez com um motivo mais otimista, porque para aquela pessoa, Cristo já voltou. Ou a próxima vez que ela acordar, ela vai ser imortal, não é isso? É o que Aquele que morreu crendo no Senhor. morreu em Cristo, né? Isso, aceitando a Cristo como seu salvador pessoal, para ele foi o fim do pecado, o fim de toda a tristeza, de toda essa questão problemática do pecado. Não é que a gente deve comemorar quando alguém, nosso querido, morre, mas talvez a gente possa encarar com um pouco mais de otimismo, né? Descansar na promessa. Descansou, exatamente. Pastor Chaguri foi muito feliz quando colocou aí Cristo como o agente da vida em um mundo dominado pela morte. Com certeza. Mas veja que o apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 5, verso 18, pastor, ele diz: assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão e Eva, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Ato aqui é vida inteira de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, muitos aqui são todos, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, todos aqueles que creem. Portanto, assim como por um só homem, verso 12, entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, mas pela vida de Cristo veio a vida. Então, Jesus Cristo, na verdade, ele personificou a vida. Vida em Cristo, vida à luz da Bíblia, é mais do que esse fenômeno anatômico, fisiológico, que fascina tanto a nós, e principalmente uma cabeça, uma mente médica como a sua. Agora, em Cristo, vida é mais do que isso. Ele diz, eu. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Tudo Ele bem, diz, eram aquelas 3 portas, eu sei, das quais uma era a vida, mas de uma certa forma ele dizer que ele é o doador e o agente que dá a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, e ninguém alcança a vida senão por ele. A vida, ela está em Cristo. Sem Cristo nós já somos mortos, porque o pecado, muito bem lembrado pelo Muniz, o pecado, ele trouxe 2 tipos de morte. Ele trouxe a morte espiritual, o homem perdeu essa natureza perfeita espiritual, porque a Bíblia diz que ele era feito à imagem e semelhança de Deus, esta imagem e semelhança, o homem ele perde essa característica, nós nos tornamos corrompidos por causa do pecado. E ele também alcança a condição da morte física, a situação da morte física. Romanos 6, verso 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos também a morte física, né? Então o único meio para que alcancemos a vida está em Cristo, né? Cristo é a vida. Qual era a vida no Éden para o homem? Era estar com Cristo. Era obediência. Obedecer a Deus, não comer do fruto que não era para comer. Sim. Eles não deveriam comer daquele fruto. Então a obediência era essencial para o homem ali. Obedecer a Deus. Desobedeceram a Deus. Aí Jesus veio a esta terra e obedeceu de tal forma o que o primeiro Adão não foi capaz de obedecer. Numa situação muito mais desfavorável, Muito mais. Então Jesus ele conquista a vida que Adão não conquistou. Claro. Pela sua obediência. Ele faz tudo o que Adão não foi capaz de realizar, o primeiro Adão. Então ele conquista a vida que ele não conquistou. E ele transfere esta vida a nós, pela sua morte e ressurreição. Você ficou falando então, pastor, que existem 2 tipos de morte. Aí eu fiquei pensando, bom, se existem 2 tipos de morte, existe também 2 tipos de vida. A vida que a gente vive hoje nesse mundo, que diferenças tem com relação à vida que Deus gostaria de ter nos dado por intermédio de Adão? Não são 2 vidas? Quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. Vida e vida em abundância. E tenham vida em abundância. Ele está, evidentemente, contrastando com a vida que nós temos sem Ele,
como sendo absolutamente temporal, algo limitado dentro do tempo, que na verdade a Bíblia chama isso de morte. Que vida seria essa? É essa vida de 70, 80 aninhos aí, e nós já vamos ficando frágeis e até almejando o descanso. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Ele não está falando de futuro, está falando de presente. E a tenham em abundância. Quando é que o ser humano é, então, dominado? Quando é que ele é regido por essa vida em abundância? Quando ele aceita Cristo, que é a vida. Por que ela é abundante? Porque agora eu estou seguro de que, embora a eternidade não haja começado, a vida eterna já começou. O que é a vida abundante? Vida abundante é a vida eterna. O que é a vida eterna? Quem tem o Filho tem a vida eterna, eterna. Então, essa é a diferença. Sem Cristo, uma vida temporal, sofrida, que caminha para a morte eterna. Com Cristo, vida eterna, desde agora. Dá a impressão, então, pelo que vocês estão me respondendo, que a gente pode estar vivo, mas está morto. A gente tem um monte de gente que está com o coração batendo, respirando, mas, de uma certa forma, não tem a vida. Não é verdade? Com certeza. E a gente tem vivo, a gente tem vivo-morto, a gente tem morto-morto e tem morto-vivo. É porque... Não é? É isso mesmo. O que é vida sem esperança? Sem uma expectativa por algo que seja bom para nós. Que vida é essa? Nós podemos chamar de vida o que vivemos aqui nesta terra sem Cristo, sem esperança. Você pode ter todas as coisas, mas se um dia uma doença bate à sua porta, ou à porta da sua casa, se você não tem esperança, que tipo de alegria tomará conta do seu coração? Então, acaba ficando uma coisa sem sentido, sem né? sentido. Então, isso que o Muniz colocou é fenomenal, porque em Cristo, além de nós alcançarmos uma vida presente, nós temos uma expectativa futura. Então, em Cristo eu me livro do pecado, me torno vivo, mas com essa expectativa, porque se um dia eu perder um querido, eu tenho certeza que lá na frente eu o terei de volta, né? Eu estarei vivendo agora e vivendo nessa abundância da eternidade, né? Em Cristo sempre é vida eterna, por isso que morte na Bíblia não é um adeus quando estamos em Cristo. É um até logo. Né? Um até logo. A morte não é o fim, a morte é o início de uma vida eterna. Olha que papo interessante e fundamental para o conhecimento de todos nós, de todos os seres humanos, a questão da morte. Ei, eu vinha para cá conversando hoje com um amigo, falando sobre a fragilidade da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa, a pessoa pode ser incrédula, mas ela treme diante da fragilidade da vida. Com certeza. Mariana, sempre me impressiona quando estou diante de um velório e vejo pessoas chorando. Como é bom conhecer o que a Bíblia fala a respeito de morte, de vida, o que vem depois disso, que ainda vamos tratar aí para frente. Em Cristo Jesus não temos mais a morte. Na verdade, Cristo na cruz, Ele aniquilou a morte. Num papo mais teológico seria na cruz, na morte de Cristo, a morte encontrou sua morte. A morte encontrou a morte, com certeza. A morte, Jesus matou a morte, né? Na morte de Cristo. Então, não se teme a morte em Cristo Jesus. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa linda. Então, essa vida em abundância significa que, mesmo ainda nessa vida frágil, a eternidade nos está assegurada, porque Ele é eterno, Ele venceu a morte. Aí você diz assim, mas a vida eterna não vai acontecer quando Jesus voltar? Não, queridos. Lá vai começar a eternidade. Vida eterna é agora em Cristo Jesus. Já pode começar agora. Festeja a vida eterna. João, ele foi muito feliz. Já tomou posse, né? Você tomou posse da vida eterna. O que é vida eterna é Cristo. Vida só em Cristo Jesus. É por isso que não se teme a morte quando você está em Cristo. Ou que todos compreendam isso. Nós estamos num mundo frágil,
onde a morte aparentemente campeia, mas para aqueles que se entregaram a Cristo, como você, com certeza, pode descansar nele. É como se Cristo, então, fosse a resposta para todas aquelas perguntas filosóficas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? É como se ele fosse... Como não? É, né? Sim. Sendo a resposta e o sentido, porque eu fico pensando, sem isso, por que existe vida, então? Por que a gente acorda todo dia? Por que o coração bate? Qual é o sentido de tudo isso, né? Interessante é o seguinte, que todas as perguntas que fazemos, as dúvidas que temos, elas têm um fim quando encontramos em Cristo, quando encontramos com Cristo. Isso que é magnífico no Evangelho, né? O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte para a morte: apareça agora, se você tem coragem de aparecer. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tenha coragem agora de aparecer. Se Cristo ressuscitou, então apareça. Se Cristo matou a morte, então apareça. Então a morte, ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Então já responde uma pergunta quando nos encontramos com Cristo, porque ela nos dá esperança, e uma esperança viva, uma esperança transformadora em nosso coração. Interessante é que a morte é apenas uma parada com uma saída. Paramos, mas logo vamos sair dela. Ali não ficaremos. Esta é a promessa da palavra de Deus. É assim que diz as Santas Escrituras, né? O homem, Paulo diz o seguinte, Muniz, o homem que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O homem que é mortal se revestirá de imortalidade. Promessa de Deus. Ela perdeu poder sobre a nossa vida. Podemos dizer então com segurança, a morte para o justo, para o Filho de Deus, para o cristão, aquele que agasalhou a vida, que é Cristo, no seu coração, a morte não põe fim à vida, ela apenas confirma a vida. A morte não termina a vida. A morte ela não impõe à vida um fim, ela apenas confirma a vida. Não, porque ele já vivia a vida eterna já enquanto ele estava vivo, né? Ainda que morra, viverá. Então, a morte, na verdade, leva o justo ao descanso. Chega, agora você não tem mais aquele conflito, bem, mal. Para despertar no clarão glorioso da volta do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Nossa, é até um alívio. A gente tem que pensar que para aquela pessoa ali, olha, é um alívio. Eu vou dizer uma coisa para vocês dois aqui e para você. Eu estou aqui em São Paulo e meu pensamento está em minha mãezinha, senhora Adelaide. 94 anos. Que cristã maravilhosa. Mas ela está muito enfraquecida pelas lutas desta vida. Eu sei que por esses dias eu vou ter a notícia de que mamãe descansou. Mas está tão firme em Jesus, porque ela sabe que ela vai apenas descansar. Porque meus irmãos estão lá, lutando com ela, lutando no sentido de amá-la, de protegê-la. E nós todos já estamos descansados de que ela vai descansar para entrar na eternidade. É um alívio dessa vida de sofrimento, né? Isso por causa dessa esperança, né? Isso, vida eterna não será inaugurada na volta de Jesus. Lá será inaugurada a eternidade. A vida eterna já começa, agora. Começa em Cristo, né? Jesus. Começa em Cristo. Uma mãe querida, que fé, hein? Que coisa maravilhosa. Essa está segura na graça. Como é que a gente pode ter essa segurança diante da morte? Porque dependendo do dia que Jesus, a gente não sabe qual é o dia da volta, pode ser que alguns de nós e as pessoas que estão nos assistindo também venham a descansar dessa morte física humana. Que dica que vocês dariam para que a pessoa possa descansar, ou algum familiar possa descansar, e ela tenha essa mesma paz que você está falando agora sobre sua mãe? Se por acaso estejamos falando a alguém que perdeu um familiar, um filho, uma mãe, um pai, e está passando por um momento difícil na vida, eu digo a você, tenha esperança em Cristo. Seu papai, a sua mamãe, seu filhinho, naquele glorioso dia quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, eles se levantarão pelo poder de Deus. A morte não é o fim. A morte é a confirmação da vida eterna. E eu quero falar com você que está, quem sabe, com uma perspectiva não tão animadora
quanto a esta vida. Quem sabe o médico disse, está difícil, e você sente que seus dias estão findando, você sente que as forças estão se esvaindo. Eu diria para você, Jesus Cristo é a vida. Se você continuar com a sua vida em suas mãos, Ele o trará para a eternidade no glorioso dia da sua volta. Agora, deixe eu afunilar um pouco mais essa mensagem para você, que quem sabe não crê em nada, que tem resistido a entregar o seu coração a Cristo, amigo. Chegou um momento decisivo na sua vida, que é exatamente a oportunidade de receber em seu coração a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus. Não vacile, hein? Entregue sua vida a Jesus e descanse em paz, para que Ele o traga a vida no glorioso dia, naquele dia que todos nós aguardamos, com glória e grande majestade, porque Ele confirma a você, neste momento, o que Ele disse àquele ladrão na cruz: estarás comigo no paraíso. Essa é a mensagem central do Evangelho, porque a morte nos atormenta, até que Cristo seja o Rei da nossa existência. Nele descansamos, mesmo em face a esse cruel inimigo que se chama morte. Não tema a morte, desde que sua vida esteja totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada aos dois por terem estado conosco, também doando o seu tempo e conhecimento para estar conosco aqui mais uma vez, viu? Até a semana que vem. E a você, querido amigo, querida amiga que fica conosco e doa o seu tempo toda semana, nosso muito obrigado também. Lembrando que esse programa chama Vida Mais Viva. Por quê? Porque nós estamos justamente embasados nessa promessa de Jesus, que você tenha vida e vida abundante. É isso que esse programa deseja para você, que você tenha não somente hoje, mas sempre uma vida mais viva. Fique com Deus e até a semana que vem.